E nós somos mulheres que não aprendemos a lidar com a parte pélvica como deveria que ser. Porque o que é isso? Também. Porque assim, muita gente associa fisioterapia pélvica a algo muito sexual, sabe? Isso. E isso é algo que eu quero... Você como mãe precisa saber disso. Porque pode ser que você como mãe não está sabendo disso. A sua filha, ela procurou lá no ChatGPT. No meu consultório, eu atendo mulheres que vêm ali. São senhoras, evangélicas. E como é que eu vou tratar sobre isso, né? E eu sempre pensando, como é que eu trataria a minha mãe, a minha avó? Cara, leva na tua gineco, leva a tua filha, conversa, explica, fala, pergunta, vê se dá pra tomar o anticoncepcional. E aí, assim, a gente não pede pra paciente tirar, mas pelo menos reduzir. Evitar, né? Porque isso irrita. A gente tem um músculo ao redor da bexiga que se chama detrusor. Chama Nabuti no seu programa Cast semanal. Que essa semana, além da gente estar assim como mulher, a gente está com ela ao vivo e a cores, né, Lara? Maravilha, né? Fazia tempo, né, que a gente não tinha uma pessoa aqui com a gente no estúdio. Acho que a gente tava até com saudade, né? E não é por falta de convite. Não. Que assim, muitas vezes a pessoa que a gente convida não tem um dia e disponibilidade mesmo. Inclusive, essa pessoa é de uma agenda concorridíssima. E vai ficar mais. Ela, inclusive, assim, outra pessoa que, igual ela, que hoje eu nem falei nada com ele, mas assim, é o Dr. Benito, né? Porque se a gente não desistiu não, viu, Dr. Benito? Mas de aniversário. Mas a gente acredita que um dia ainda vai acontecer esse bate-papo presencial. Mas, doutora Bruna, muito bem-vinda ao Chama Nabuti, né? É um prazer para nós recebermos você aqui hoje, né? Então, a gente aqui, como de praxe, pede para os nossos convidados se apresentarem. Então, conta pra gente quem é a doutora Bruna, por favor. Pode começar lá de trás, conta pra gente, formação, como é que é, conta sobre você. Prazer é todo meu e finalmente, né, deu certo. Eu fiz bastante questão de vir com tempo, porque esse é um podcast muito interessante, muito querido, né, por mulheres do agro, e que tem, essa questão do agro tem uma partezinha do meu coração. A minha família como um todo, desde lá atrás, tem ali um pouquinho do agro, né? Então, vou começar. Meu nome é Bruna Vancher. Só esse é meu nome. Tem mais algum nome? Não, só Bruna Vancher. Sou fisioterapeuta pélvica. E vou começar lá de trás. Nasci no Mato Grosso do Sul, em Maracaju, uma cidadezinha ali perto de Dourados. Meus avós sempre mexeram com agricultura, então meus avós são holandeses, vieram da Holanda, foram pro Paraná. Lá no Paraná, na colônia, trabalhavam com gado leiteiro, com plantação e tudo. E aí não se acostumaram ali com aquela rotina daquela colônia pequenininha e foram migrando. Aí com a minha mãe foram pro Mato Grosso do Sul. Aí no Mato Grosso do Sul também mexendo com agro. Minha mãe conheceu meu pai e eu nasci. E aí então meus avós continuaram essa jornada buscando. Aí receberam uma proposta para vir trabalhar aqui. Meu avô veio ser gerente da fazenda Pequena Holanda. Sim. Você conhece? Meu avô foi um dos primeiros gerentes ali. Ele no ano de... ali perto de 2000. E aí vieram aventureiros. Naquela época não tinha nada, né? Aí ficaram por aqui. Depois ele saiu da Pequena Holanda e foi pra fazenda Sorotivo, que agora é em solo. E aí nisso eu nasci, meu irmão nasceu e meus pais receberam proposta pra vir pra cá também. E como Balsas era a única cidade assim aqui perto que tinha mais estrutura, educação, aí a gente se fixou aqui em Balsas. E aí vim com 5 anos, cresci minha vida inteira aqui, estudei no CEAP, depois estudei no Marista. Marista é meu coração, sim. E aí cheguei no ensino médio, e aí, o que eu vou fazer? Quis ser jornalista. Olha! Era uma das minhas profissões aí em mente. Ou veterinária. Porque a minha família inteira, todo mundo foi pro agro, aquela coisa. E aí eu ficava, será que eu vou também? Todo mundo tava seguindo. Tanto que meu irmão faz agronomia lá na Federal do Piauí. Mas aí mas não é tão isso que eu quero.
pesquisando e tudo, eu encontrei a ecoterapia, que é uma fisioterapia com animais. E aí foi quando eu comecei a ver a fisioterapia. Ali por 2017, ninguém sabia muito o que era fisioterapia. Fazia aqui, outro ali, alguém quebrou uma perna, algo assim. Mas não era muito comum, né? Não. E aí, tá. Poucos profissionais, né? Poucos. E na verdade, assim, fazendo um parêntese, esses últimos 5 anos é que Balsas também expandiu, cresceu a área de saúde como um todo, né? A gente tinha 2, 3 médicos, essa é a verdade, né? Então, até essa questão das especialidades hoje que a gente também melhorou bastante. Antigamente era um médico, um clínico geral pra tudo, né? E agora cada problema você vai num especialista. Exatamente. E aí eu escolhi a fisioterapia, me encantei. E aí, tá, eu queria federal. Sempre tive assim em mente que queria passar pela Universidade Federal. No Maranhão não tem fisioterapia nenhuma federal, nem na estadual também. Não tem. E aí eu fui pro Piauí, que eu amo Piauí, sou apaixonada pelo Piauí. E aí passei na Universidade Federal do Piauí em Parnaíba, que era o único local que tinha fisioterapia. E aí comecei minha jornada. Fui com 17 anos, menor de idade. O polo lá do Piauí, na Parnaíba, ele é um polo bem forte na parte de saúde, né? Tanto de Teresina quanto de Parnaíba. Tanto que Parnaíba depois se tornou o FDPAR. Ele se tornou uma federal independente. Agora a gente lá não é mais UFP. Campus, né? Lá é um campus independente, então recebe recurso de forma independente. Isso é bom, né? Logo foi quando eu entrei, assim. Tanto que logo quando eu entrei, abriu também curso de medicina. É um campus bem focado. Tem uma galerinha de Balsas que faz medicina lá. É muito bom. E aí fui com menor de idade, com 17 anos. Tudo que eu ia fazer, minha mãe tinha que autorizar. E aí... Não te emancipou? Não. Olha. Também não emancipei as minhas. Elas também foram estudar fora. Mas, gente, olha, essas mães ainda estavam super protetoras, né? Podia ter consertado a filha assim, pra não precisar toda hora. Isso era mim. É muito difícil, é muita burocracia. Não é só você chegar lá e dizer que você vai fazer. Antigamente era mais fácil, então meu pai me emancipou. Emancipou? Sei lá, acho que é porque de repente era aqui no Balso. Então, foi aqui. Só que em Goiânia, por exemplo, esse lugar o trem já é complicado. E aí a gente nem É que na verdade tem que ter toda uma busca, né? Isso. Sim. E aí a gente foi. Aí eu fui, sofri bastante no começo, porque minha mãe é professora, então minha mãe era aquela que me levava pra escola de carro, deixava na porta, e aí de repente eu, num lugar sem conhecer ninguém, longe, 1.000 quilômetros de Balsas, e aí comecei minha jornada. Foi bem difícil, mas eu sofria, mas eu ligava pra minha mãe, mesmo que eu implorar pra voltar, não deixa eu voltar. Porque ai, que bom! Aqui é meu sonho. Eu sei que vai ter dia que eu vou querer ir embora, e tinha dias que meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas não desisti. Aí tá, veio pandemia, né? Aí na pandemia a federal parou totalmente. Voltei pra Balsas. E aí na pandemia foi quando eu comecei a me redescobrir, assim. Fiz muitos cursos extra, viajei, fui pra Europa, conheci, assim, porque a federal, ela parou ali de 2020 a 2022. A gente ficou totalmente... 2 anos. Foi. Porque a federal demorou muito. As particulares ainda voltaram mais cedo, todo um protocolo. Mas as federais ficaram, assim, paradas mesmo. Aí foi quando visitar minha tia na Alemanha. Aí foi... Você tendo o aparato fica mais fácil isso. Né? Tirei minha carteira de motorista e tudo. E aí eu tive um estágio com uma fisioterapeuta. E eu comecei a ver a fisioterapia na saúde da mulher, assim, como uma área que tava crescente. E ali na pandemia a fisioterapia teve aquele boom. Porque a fisioterapia na UTI é, assim... Essencial. A gente é o pulmão do paciente. O fisioterapeuta é o pulmão. Sem fisioterapeuta o paciente não respira, né? E aí deu aquele boom. E aí a fisioterapia começou. A gente tirou um pouco daquele foco de traumato, né? De hérnia de disco, acidente. E a gente começou a focar em outras áreas. E a área da saúde da mulher na fisioterapia é uma área nova. Faz pouco tempo que ela foi, de fato, inclusa, né? Na associação da fisioterapia, da Abrafisme. E aí eu comecei a me identificar. Eu entrei na faculdade querendo muito pediatria.
Só que aí depois, voltei pra faculdade depois da pandemia, passei pelo estágio de pediatria e eu vi que não era bem aquilo que eu queria. Porque pediatria... Até imagino por É a tal da importância dos estágios, né? Isso. Os estágios são essenciais. É um porque eles divisor de água. colocam na prática mesmo. Isso. Porque na disciplina a gente vê tudo muito perfeito. Sim. Muito é perfeito na teoria, né? E aí a gente vai pra prática, não é bem assim. Na prática, a criança chora, a criança não vai ficar quietinha ali com você fazendo. E até mesmo o paciente, né? Ele não vai seguir aquele ciclo perfeito que a gente aprende. E até na questão da própria resposta, né? Quer dizer, dependendo do nível da criança, ela vai te dizer ou não se ela tá sentindo ou deixando de sentir alguma coisa, né? E não é só a criança, né? Você vai ter mães surtadas. Né? Então eu sei, então assim, eu admiro quem vai pra pediatria de qualquer forma. Porque você tem mães calmas, mas você tem mães que são bem surtadas. E que você tem que saber lidar, né? E de fato, elas às vezes surtam por razão, né? É o filho delas. Mas é bem complicado. Até a questão assim, você tá fazendo a fisioterapia especificamente falando e a criança pode estar incomodada, ela vai achar que de repente, não, mas não, porque tá machucando. É complicado. É, porque a criança chora, ela não quer fazer, incomoda. Fisioterapia não é bom pro paciente. Nenhum paciente vai, nossa, que legal, estou indo para a fisioterapia. Porque a fisioterapia você sofre, você sente dor. É igual academia, assim. Porque é o tipo de lugar que você só vai porque você já realmente está com um problema, né? Você não vai porque você está se sentindo bem. E é engraçado essas coisas, porque por mais que às vezes a gente tenha os sintomas, saiba que já deveria às vezes ter procurado um profissional, a gente deixa a coisa degringolar para então procurar um profissional, né? Eu falo muito isso porque eu faço muita quiropraxia com o Emanuel e eu falo isso. Às vezes, quer dizer, quando eu vou mandar mensagem é porque eu já tô morrendo. Porque quando eu lembra... na UTI, né? Aí eu chego lá toda quebrada. torta. E aí ele vai me colocar num lugar, né? Por que você não veio antes? Então, né? Tinha outras coisas, outras prioridades. E aí, de modo geral, a gente percebe muito isso. Quer dizer, e às vezes isso acaba até dificultando muito mais o trabalho também, né? Mas isso é comum. Até eu mesma, como profissional, você acha que eu faço uma manutençãozinha ali? Não, a gente vai só com... Casa de ferreiro. Espeto de pau, exatamente. Desse jeito. E aí, voltando, né? E continuando os estágios, passei pelo estágio de saúde da mulher. E eu me apaixonei pela área de materno infantil, que ali é gestante, que envolve um pouquinho da pediatria, mas o foco tá na mulher. E assim, eu tive um estágio muito incrível. Eu estagiei no EDA, que é o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, lá de Parnaíba. Entrei dentro da maternidade, acompanhei o meu primeiro parto vaginal. Foi assim, uma emoção sem igual. Eu lembro até hoje, quem nasceu foi o Samuel, que foi um bebezinho, o primeiro que eu acompanhei. Eu cheguei no estágio 1h da tarde e ela já tava em trabalho de parto, né, assim, e ela foi ter o Samuel 10 da noite. O meu estágio acabava 6, mas eu fiquei com ela até 10. A professora foi embora, todo mundo, fiquei lá. Não, eu quero ver o Samuel nascer. E aí foi assim, e aí foi quando eu comecei a me apaixonar pela área. Minha professora da disciplina de saúde da mulher, eu gostava muito de conversar com ela, então juntas e com outras alunas, a gente fundou uma liga de fisioterapia na saúde da mulher, que a liga é como se fosse um grupo de estudos específicos para aquela área, né? E aí começamos estudando, dando alguns workshops, e a gente ia se aprofundando mais naquela área. Passei pelos outros estágios. Eu gosto da fisioterapia como um todo, assim, mas a gente tem que escolher uma área pra ser bom, né? Não tem como ser bom em tudo. Aí terminei a faculdade em 2023, finalzinho de 2023, e eu fiquei assim, e aí, o que eu vou fazer? Quando a gente termina a faculdade da área da saúde, a gente tem 3 caminhos. Quando a gente pode ir pra parte de residência, né? Tanto médico, fisioterapeuta, psicólogo, todos vão para... Pode ser para residência, que é uma pós-graduação, algo pós, só que mais prático. E aí você trabalha e estuda ao mesmo tempo ali no hospital, são 2 anos bem intensos. Tem a pós-graduação convencional, que normalmente é 1 ano e meio, um fim de semana por mês, que você estuda ali e aí você se torna especializado naquela área. E tem o mestrado e doutorado, né?
Eu sempre, como gostei muito de falar, sou filha de professora, eu sempre tive vontade de ser professora, né? E pra seguir carreira acadêmica. E aí eu decidi, não, quero ir pra área acadêmica. Fui pro mestrado. Enlouqueci no final da graduação, porque aí foi TCC, final de estágio e estudando pro mestrado. Porque eu queria passar no mestrado de cara. E a prova do mestrado foi ali no final de 2023, pra turma começar em 2024. E aí a prova era, eu decidi o mestrado que eu queria, que era em Ciências e Saúde, da Federal do Piauí, em Teresina. Encontrei uma orientadora maravilhosa e aí fui. Tive que escrever pré-projeto do zero. Fui fazer a prova, uma prova super difícil. Cada fim de semana eu tava em Teresina fazendo uma etapa. E a cada etapa eu passava, era um alívio. E até que, graças a Deus, consegui passar. E aí começou a muvuca, porque eu tinha que me formar antes da minha turma pra poder assumir o mestrado. Gente, que loucura. A sorte é que a federal também dá, assim, uns delay, né? E aí eu, muito assim, com muita comunicação entre um e outro, eu fui. Sempre ajuda. E aí eu consegui fazer uma colação de grau de cerimônia simples em gabinete. E aí eu colei grau dia 6 de fevereiro. Minha turma ia colar grau só em abril. Aí eu consegui colar grau em fevereiro, dia 6. Dia 14 eu já tava começando as aulas do mestrado. E aí nesse meio tempo eu fiz... demais, né? Você engata, você não perde o ritmo. Não. Eu às vezes eu até sinto que eu ainda nem me formei ainda, porque foi tão... Isso foi tão rápido. E aí eu fiz minha mudança todinha de Parnaíba pra Teresina nesse meio tempo. E aí comecei. Aí... E o mestrado, ele era de aulas também permanentes? Isso. Porque tem vários tipos de mestrado. Tem vários tipos. Esse, no caso, era presencial? Isso, é integral. Integral. Aí o mestrado ali na Federal, você tem que ser dedicação exclusiva, né? Uau. E aí o ano passado inteiro eu passei em Teresina. 8 disciplinas por semestre, aquela coisa bem assim, puxada, igual faculdade. Escrevendo meu pré-projeto, fazendo pesquisa. E aí foi quando eu recebi a proposta de vir pra cá, pra Balsas, pra Medical. Eu consegui acelerar essa parte burocrática do mestrado pro ano passado. E aí esse ano eu tô estou com a minha dissertação, que não é só a dissertação. E aí eu tô trabalhando e fazendo a dissertação. E se der tudo certo, eu defendo minha dissertação em fevereiro do ano que vem. E aí eu me torno mestre. Aí depois vem o doutorado. É que aquela coisa, né? Ela não vai parar. De repente volta pra sala de aula. Porque aqui, a faculdade aqui também só crescendo, né? Sim, exatamente. Aqui no campo, né? Só crescendo, a gente tá vendo cada vez mais cursos, né? Isso. Mas assim, como é que foi você explicar essa escolha? Porque pela tua idade, a tua mãe deve ser da minha geração. E nós somos mulheres que não aprendemos a lidar com a parte pélvica como deveria que ser. Sim. Né? As nossas mães, as mães das nossas mães tiveram muitos filhos, acabavam tendo problema de bexiga, muitas tinham que fazer uma cirurgia conhecida como períneo. Então, assim, não foi uma coisa que a nossa geração... apesar de que graças a Deus chegou, né, mas que foi conversado, que foi falado. Não. Olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, é um músculo, você tem que trabalhar. E o que a sua mãe pensou? A sua mãe sabia o que era? Eu acho que assim, foi uma surpresa pra minha mãe, porque ela sempre achou que eu ia pra parte de pediatria, né? E quando eu decidi pra saúde da mulher, foi bom, assim, nossa, saúde da mulher. Porque, o que é isso? Também. Porque assim, muita gente associa fisioterapia pélvica a algo muito sexual, sabe? Isso. E isso é algo que eu tiro todos os dias. Essa é a minha meta, é tirar esse foco de sexual, de algo muito pornográfico, porque de fato a fisioterapia pélvica não é isso. De pornografia, pelo menos, não tem nada. Não, exatamente. No meu consultório, eu atendo mulheres que vêm ali. São senhoras, evangélicas, E como é que eu vou tratar sobre isso, né? E eu sempre pensando, como é que eu trataria a minha mãe, a minha avó? E a partir do estágio que eu tive na faculdade, eu comecei a refletir o quanto que mulheres precisam de atenção. Porque, digamos ali, na hora do parto, todo mundo olha pro bebê, né? Pós-parto, todo mundo vai ver como é que o bebê tá. E quem é que tá olhando ali pra aquela mãe, né?
Tanto que eu faço atendimento pós-parto e eu chego na casa, óbvio, eu olho o bebê, vejo se tá tudo bem, mas o meu foco é total na mãe. Assim, é total. Como é que ela tá, o que ela tá sentindo, porque essa mulher tá com um turbilhão de emoções, né? E normalmente quando é de primeira viagem, tudo aquilo e um monte de gente ao redor, a sogra, a mãe, a avó, todo mundo, toma isso, toma cana de açúcar, toma mastruz, não sei o quê, toma cerveja preta, pra dar leite, né? E é aquela mulher assim, quem eu escuto? Ela não quer nem saber onde ela tá, de conversa. E aí aquela confusão, bebê chorando e o peito ferido e enfim. E aí o meu propósito é esse, sabe? É dar atenção pra essa mulher do que ela precisa. E a fisioterapia pélvica, ela, na verdade, a especialidade é a saúde da mulher. Porque eu não olho só pra parte pélvica, né? Eu atendo a mulher como um todo. Às vezes essa mulher chega com uma dor de cabeça muito forte, uma tensão aqui em região. E eu foco nisso, né? E muita conversa. Na fisioterapia pélvica, a gente trata muito sobre emoções também. Porque assim como esse músculo aqui, o trapézio, ele é um músculo emocional, quando você fica muito, muito estressado, ele tensiona. Não sei nem o que é isso. Eu prefiro não comentar. O assoalho pélvico é da mesma forma, ele é totalmente emocional. Então, quando você tá muito tensa, muito estressada, esse assoalho pélvico tende a se contrair mais, travar. Nós mulheres temos essa mania, eu até tô aqui, de ficar com perna cruzada. Isso tensiona totalmente, porque o nosso assoalho pélvico é um conjunto de músculos, ligamentos que estão ali segurando, como se fosse uma rede. E eles seguram aqui todos os órgãos do nosso tronco, principalmente os 3 sistemas, que é o excretor, né, sistema digestório, ali o finalzinho reto, o intestino, sistema reprodutor, o útero, o canal vaginal e o sistema urinário, ali a bexiga, a uretra. Então, se esse músculo não está funcionando da forma correta, ele pode afetar um desses 3 sistemas ou os 3 todos ao mesmo tempo. Digamos, uma mulher muito constipada, que não faz cocô todos os dias, né? Que tem dificuldade para evacuar, tem que fazer muita força. Ela provavelmente, tem muitas mulheres que já passam por nutricionista, faz toda uma dieta, toma água direitinho, mas ainda não consegue evacuar. Quando a gente vai avaliar esse assoalho pélvico, pode ser um assoalho pélvico disfuncional, que não consegue relaxar na hora de evacuar. Tá muito tenso, cheio de tensão. E a gente precisa trabalhar. Digamos, uma mulher que tem pavor de ir no ginecologista porque o preventivo vai doer, né? Tem mulher que tem pavor. Preventivo, exame de transvaginal, não consegue ter relação. Esse músculo que tá ali na região, ele foi feito pra ter essa elasticidade. Foi feito pra passar um bebê ali. Então ele tem que ter essa elasticidade de ir e voltar. E na relação, ou pra colocar um absorvente, tem que ter essa elasticidade. E às vezes a gente tem pontos de tensão ali naquela região. Igual a gente tem aqui, a gente tem na região também. E aí essa mulher, ela sente dor pra ter relação, ela não tem baixa lubrificação, porque esses pontos de tensão não permitem que a corrente sanguínea flua para aquela região. E aí vai gerando aquela famosa secura. A mulher não tem mais vontade de ter relação e acha que é normal. Eu sou mulher mesmo, mulher não tem vontade, mulher não tem prazer. E não é bem assim. Aí às vezes passa por um profissional que passa só uma pomada. E, gente, pomada não resolve tensão muscular. Não. E aí tem, às vezes, um parceiro, um marido que também não entende nada, não sabe de nada. Que são as mulheres não sabemos, Imagine o esposo, exato. Mas eu digo assim, porque eu tô falando assim, hoje a gente vive uma sociedade que, tecnicamente, a informação ela chega pra todo mundo independente, né? Mas aí, claro, nós estamos falando também de diferentes gerações, diferentes possibilidades, né? A gente tá falando de tudo, né? Sim. E aí, assim, quando soma-se a tudo isso, né, ele tem esse agravante, porque aí, de qualquer modo, muitas das vezes é aquela coisa, a tal da obrigação. Exatamente. Então, tem que não deixa de ser, vou até colocar dessa forma, mas assim, no sentido de, claro, mas é uma coisa que tem que ser bom pros dois. Isso. Mas aí o bom pros dois pra ela não tá bom, mas ela também não sabe nem o que fazer, ela não sabe nem a origem disso, né? Isso. Não, e aí tem que fazer porque faz parte do casamento. Se não fizer, tá errado, porque a gente aprende que tem que fazer no casamento. Tá no contrato. Que tá no contrato, exatamente. E não precisa ser assim. A mulher pode sentir prazer, pode sentir vontade de ter. Tanto que
pacientes que chegam no consultório, elas começam a fisioterapia e depois elas falam, Bruna, agora eu que tô procurando meu marido. Olha aí. Porque não conheci. Falei que a fila ia aumentou. Porque, na verdade, você vai ativar o processo. Isso. Né? Porque chegam mulheres lá que não sabem nem o que é assoalho pélvico, nunca contraem. Mas é por isso que eu fiz essa pergunta pra ti. Porque a nossa geração, essa geração que tá 50 a mais, Sim. ela foi uma geração que não viveu isso. Não. Eram meninas que eu falo por mim, muita cólica, eu sou constipada, não é todo dia, mas aquela questão assim, eu também não faço muita força, porque eu tenho medo. Sim, de hemorroida. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu vou indo num chá, numa coisa, num outro. Aí se demora mais que o normal, eu já parto pra outra coisa. Medicamento, algo assim, né? Mas a gente não aprendeu isso. Não aprendeu isso. E não tem pra quem perguntar, não teve pra quem perguntar. E muitas meninas, mulheres ainda não tem pra quem perguntar. Porque acha, não, isso é sujo, isso é feio. Pra que falar? Isso. Por quê? Vamos esconde, tampa. E é isso que eu sempre trato com tenho muitas pacientes novinhas lá no consultório. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com uma menina novinha, a sua parte íntima não é uma parte diferente do restante do corpo. Porque quando a gente fala de questão de se tocar, eu não tô dizendo pra você se masturbar, por exemplo. É se tocar pra saber se tem um caroço. Que nem quando a gente faz o exame de mama. Tanto martelar, né? Você aprendeu a fazer. Peraí, eu vou parar na frente do espelho e vou olhar. Tá certo, tá errado. E que não vai ter nenhuma igual a outra, né? Mas aí é saber, tanto no sentido de se olhar, para também dizer, peraí, o que é vamos dizer que um padrão, para saber se o meu está dentro ou fora desse padrão. Quer dizer, eu preciso procurar um profissional também? Com certeza. E aí entra muito essa parte estética também, né? Que a mulher, ela tem vergonha de se olhar no espelho, porque ela imagina que aquela modelo que tá lá na internet, que todas as mulheres têm que ser assim, que a parte íntima dela tem que ser daquela forma, rosinha, linda. E não é assim, né? E tá tudo bem se você não quiser também, se você quiser mexer, mas tem tudo isso, tem esse tabu. Às vezes, quando as pacientes começam, eu peço pra ela olhar no espelho. Se olhar mesmo e ver se tá tudo bem, se tá conseguindo contrair ou não. Elas ficam, olhar no espelho? Nunca nem olhei. Não quero. Ou então até pra limpar, pra saber se tá limpo. Só faz pra não... Mas porque foram ensinadas assim. É algo assim... A gente eu começo sempre tratamento com educação em saúde, que a gente chama. Eu tenho várias cartilhas, imagens que eu vou mostrando. Olha, você sabia que a sua menstruação e seu xixi não saem pelo mesmo buraco? Porque tem mulheres que não sabem. Que acho que é a mesma cor. Acho que teve uns 2-3 anos atrás que no Big Brother teve uma menina que era uma prova de resistência e ela não podia fazer xixi. Aí ela soltou uma em rede nacional. Não, eu vou usar um OB, porque aí o OB absorve o meu xixi. Bom, integrante Big Brother, né? E aí, tipo assim, tanto que isso... Desinformação, né? Realmente. E aí a fisioterapia pélvica veio pra desmistificar isso. Porque, gente, a pessoa não saber que o xixi sai pela uretra e o canal vaginal. Realmente, aí é assim, realmente o máximo do não se conhecer, né? Então, assim, por favor... Vamos nos observar, né? Pra não dizer buracos, né? 3 orifícios. 2 canais, exatamente, 2 orifícios. E vamos falar que são 3, né? Porque são sequenciais. E você tá falando isso, eu lembrei da outra história que é assim, a gente tá falando disso pra inclusive falar da forma de se limpar. Né? Quer dizer, você não vai trazer do fundo pra frente. Exatamente. Né? Mas... De frente pra trás. Sempre ensinei isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: porque na genitália masculina é um buraco. E vai pro anal. Profissional. A mulher é na parte ginecológica, lá da vulva, são 2 buraquinhos ali, né? Exatamente. Da menstruação, de nariz, né? Relação. Exatamente. E aí é isso, assim. E com funções completamente diferentes. Isso. Literalmente. Aí... E por isso que são muito conectadas também, assim. Por exemplo, uma mulher, às vezes, que tem um prolapso de útero, um prolapso de bexiga, que é quando a famosa bexiga baixa, né? O útero baixo. E essa mulher começa a perder xixi, começa a ficar com aquele sistema muito sensível, começa a dar infecção urinária. Aí vira um ciclo sem fim, né? Por exemplo, candidíase.
A mulher tem candidíase, às vezes ela tá muito vinculada ao outro orifício, ao canal anal, né? Uma disbiose intestinal, tanto que hoje em dia muitas mulheres tratam candidíase também com a nutricionista, pra você tratar toda essa dieta de uma forma anti-inflamatória pra isso. E assim, é incrível o assoalho pélvico. Quando você começa a tratar ele, você vê transformação nos 3 sistemas. Eu vou fazer, aproveitando a tua fala, vou fazer já 2 perguntas, porque eu sei que a mulherada é curiosa. Primeira pergunta. O que pode ser considerado incontinência urinária? Como pode ser? Para quem de repente está nos ouvindo, falar, não, isso aqui é incontinência urinária. Segundo, a grosso modo, a gente tem, né, pessoas que nos acompanham de todos os lugares. Explicar pra mulher que de repente ela pode estar com essa situação e ela acha assim, ai não, mas eu tive relação há 2 dias, a coceirinha é normal. O que seria uma candidíase? O que um sintoma básico dela, né? Separa, assim, porque muitas vezes a mulher, ela tá com esse processo, acaba virando uma candidíase recorrente, ela não sabe, e isso sérios problemas que eu já ouvi falar. Porque vai subindo, né? Então, uma bactéria. Exatamente. Então, se você pudesse pontuar esses dois fatos, né? Então, a questão da incontinência urinária. Hoje em dia, a Associação Mundial de Continência afirma que qualquer gotinha que você perde de forma involuntária, ou seja, eu não decidi fazer xixi, já é considerada uma incontinência urinária. Então, a gente começa... São fases. A gente começa ali perdendo uma gotinha aqui, quando tosse. Eu ia falar isso, quando dá risada. Quando dá risada, aquele... Ah, eu sorri que fiz xixi na calça. Isso aí é clássico e é errado, né? Não é certo. Mas aí, deixa eu só fazer um parêntese. Por exemplo, a pessoa já tava com muita vontade de fazer xixi. Quer dizer, quando ela tosse... Ela sai um pouquinho. Já é incontinência. Pois é, mas é porque assim, quando você tosse, por exemplo, é uma reação que você parece que mexe com o corpo todo. Isso, porque gera uma manobra de Valsalva, que a gente chama, que é uma manobra que aumenta a pressão dentro do tronco. E aí, essa pressão, ela prender, se liberar. A bexiga tá aqui embaixo, a gente faz assim, e aí se ela tá cheia e o assoalho pélvico não tá forte pra segurar, vai escapar. Sim. E assim, começa assim, em grandes esforços, às vezes pra pegar um peso muito grande, né? Quando a bexiga tá muito cheia. E aí ele vai evoluindo. Evolui, às vezes, até pra mudar de posição. Às vezes sua bexiga nem tá totalmente cheia e você começa a perder. Você pode perder em gotinhas, em jato. Quando começa uma incontinência muito grave, ela começa a perder de forma contínua também. E existem 2 tipos de incontinência urinária. A de urgência, que é aquela que você tá apertada e tem que fazer xixi, senão vai perder. É aquela urgência mesmo. E a de esforço, que é quando você, o próprio nome já diz, você faz algum esforço. Tosse, espirra, pega peso, agacha. Tem mulheres atletas que quando pulam corda, né? Faz crossfit, perdem xixi. E aí a gente vem com a fisioterapia pélvica pra fortalecer essa musculatura e ela contrair da forma na hora correta. Digamos, vou tossir, então eu tenho que contrair o assoalho e tossir. Vou pegar um peso, contraio o assoalho e pego o peso. Sempre assim. E a gente torna isso uma rotina, um hábito. E agora sobre a candidíase, né? A candidíase, ela ela é desenvolvida pela bactéria da Cândida, né? E assim, uma característica bem marcante dela, além da coceira, é o cheiro fétido do nosso corrimento, né? Porque assim, a gente tem a secreção e o corrimento. Secreção é aquele fluido natural que a gente sempre tem, porque a gente tem uma região úmida, né? E ela varia ali um pouquinho de acordo com o período. No período fértil, ela tá um pouquinho mais transparente e mais assim, como se fosse uma liga. E no restante do período, essa secreção vai um pouquinho mais esbranquiçada, um pouquinho mais transparente, mas que nada tem um cheiro forte, um cheiro desagradável, exatamente. Quando surge aí uma secreção com a coloração diferente, esverdeada, marrom, que não seja assim, final ou começo de menstruação, e um cheiro muito fétido, assim, de peixe podre, que é a característica. As pacientes chegam, né? O cheiro de peixe podre. Aí, esse é um sintoma muito comum da candidíase. Mas só a coceira, você já tem que ligar o alerta. O que tá acontecendo?
Às vezes pode ser uma calcinha que você tá usando, que não te permite respirar, né? Um sabonete que não tá sendo específico para aquela região. Às vezes a gente fala sobre higiene, mas tem gente que higieniza demais até, né? Que... Tira toda a proteção. A tal da ducha. Exatamente. A tal da ducha higiênica. Pelo amor de Deus. Só tem o nome de higiênica, mas... De higiene. Mas ainda vende? Vende na farmácia. Vende na farmácia, todas elas têm. Que... É que, na verdade, o correto é assim, tem as indicações, mas são indicações muito específicas. Exatamente. Às vezes vai fazer um exame, algo nesse sentido. Mas tem gente que acha que precisa lavar dentro do canal vaginal, jogar água lá dentro. E não é assim, pelo amor de Deus, viu, gente? Não. A gente não lava... nariz e nem ouvido. Exatamente. Ela é autolimpante. Sabe fogão autolimpante? Pois é. Ela é. Só limpar mesmo por fora com sabonete específico. Houve uma onda aí de usar sabonete de bebê na região íntima. Assim, tem mulheres que gostam, mas a gente prefere indicar um íntimo porque ele, além de dermatologicamente testado, ele é ginecologicamente testado também. E o pH também. E o pH, exatamente. Por quê? O pH da nossa vagina, da nossa região íntima, é ácido. A gente tem um pH ácido. Justamente pra essa desbiose ali ficar protegida. E aí, se eu coloco um sabonete de bebê que é pH neutro, eu modifico totalmente ali aquela flora bacteriana que tá ali existindo. Então, cuidado, tem mulher que lava a calcinha na máquina junto com as calças do marido, cheia de terra e tudo, com amaciante, sabão em pó. Não é legal. Legal você lavar a sua calcinha separadinha, com sabão mais neutro, sem amaciante. Deixar secando no sol, arejado. Passar o fundinho. Isso aí é o ideal, né? Mas eu confesso que nem eu não consigo fazer. Mas você sabe que essa questão, por exemplo, assim, eu tenho 2 filhas mulheres. E quando eu ia separar roupa, eu jamais coloquei roupa, né? Principalmente delas, junto com a minha ou com a dela. E aí ele achava assim, nossa, mas isso é o auge da chatice, da mania, sabe? Eu falei, não. Cuidado. Não é, não. Sua mãe fazia assim também? Fazia assim também. Ela sempre se costume, né? Nunca misturou. Porque eu sou adulta, elas são crianças, então assim... Então foi criado nesse... E na verdade, assim, na época, por exemplo, de infância, nem máquina de lavar tinha. Então, assim, já era lavada à mão, então tinha essa... Vamos falar assim, uma vantagem que acabava separando porque ela era individualizada, né? Eu acho que o advento da máquina de lavar e tem um outro detalhe que na população brasileira, vou falar brasileira que não sei, é mundial, mas acho que a brasileira é bem forte isso, é que a gente não lê os manuais. É verdade. Porque se a gente lesse pelo menos o manual, lá diz inclusive pra gente separar os tipos de roupa que a gente vai botar. Eu separo tudo, até a cor. Não, então, mas que eu tô falando. Mas é uma em milhares, né? Isso. Sou a psicopata de separar essa cor. Eu não separo necessariamente assim, por exemplo, mas a roupa de academia é um tipo de roupa, né? Porque é o tipo da malha, é o tipo da suave, característica, né? Você não vai misturar, por exemplo, a roupa da academia com calça jeans. Quer dizer, eu não separo. Eu separo, perdão. Mas assim, realmente características que vão fazer a diferença. Isso. E diga-se de passagem, a roupa na máquina, tu lava durante um tempo, depois assim, até é bom dar uma lavadinha na mão, porque... sente que lava melhor, né? Quanto mais. Pois é. Nossas princesas. Mas é muito bom a máquina de lavar, né? Foi o meu primeiro presente. Claro. Eu não vivo sem. Eu agradeço todo dia, porque você imagina uma mãe com 5 filhos, mais um marido, o tempo que ela gastava lavando roupa. E o esforço. Torcendo. Se a gente tá falando isso, eu, tipo, por exemplo, a história da calcinha, assim, é o tipo da roupa, quer dizer, e aí é interessante, porque assim, questão de raciocínio, cada um pensa de um jeito. Lá na máquina tem N opções, né? E cada tipo de máquina vai ter opções diferentes. Mas provavelmente, às vezes, a pessoa é capaz de pensar o seguinte: afinal de contas, se eu tô lavando calcinha, é roupa delicada. A roupa delicada, no processo da máquina, é um dos mais curtos. Ou seja, vai lavar muito mal. É verdade. Então, assim, põe num ciclo longo, né? Pra que a roupa pelo menos fique um bom tempo de molho, pra que dê tempo de... E tem que chacoalhar. Aí a pessoa, mas eu uso roupa de renda, então lave na mão. Porque aí... E tem gente que tem essa mania de lavar no banho e deixar secando no box. Isso aí você não tá lavando, você tá só criando um ambiente para as bactérias se proliferarem. Exatamente.
Pode levar no banho? Pode. Bota pra secar Mas no varal. coloca no varal. Que aí você vai evitar isso, né? Pois é, e aí são conversas que a gente tem com a mulher ali em consultório, que ela não teve uma mãe, alguém pra ensinar, essa mãe não teve uma mãe pra ensinar, e assim vai. Mesma coisa, métodos contraceptivos, né? Muita mulher não sabe o porquê de tomar, o como tomar, o que é o ideal. Nossa, tem meninas, assim, dessa geração agora, que tomam pílula do dia seguinte, assim, como se fosse um anticoncepcional. Escutei essas E conversas. vende assim tão fácil. E é baratíssimo. Tipo, R$5. Sério? Questão de brincadeira. É muito fácil. Muito. Qualquer pessoa compra. Gente, Não o que precisa de custa receita. R$5? Tipo assim, eu tô abismada porque... É porque, na verdade, é aquela velha história. É melhor prevenir que remediar. Então, assim, como ela não preveniu, ela vai remediar. E o remédio, nesse caso, ele é um remédio acessível. Isso. E aí e Não, você. assim, e não vou entrar no mérito da política pública, ou no caso da ausência da política pública, né? Mas. Da conversa com mãe, né? Mas enfim, deixa eu ficar quieta. Não, mas você sabe o que acontece, Lara, também? Assim, vamos lá. E aí é uma questão de informação também para as mães, mulheres também que estão escutando. É porque, assim, gente, você como mãe precisa saber disso. Porque pode ser que você como mãe não está sabendo disso. A sua filha, ela procurou lá no chat GPT uma solução pro problema dela. E ela encontrou. Ela foi na farmácia e ela comprou. Então, assim, dos males, às vezes, até o menor. Né? Isso. Mas, aí assim, vem a questão das orientações. Porque até quantas horas, que condições que tomou, né? Quantas vezes pode tomar? Porque assim, a pílula seguinte você não pode tomar assim. É tipo assim, algo esporádico, assim. É que eu ia comentar. Um caso, assim. E aí tem menina que. Que inclusive foi uma coisa, quando ela surgiu, foi justamente por causa da violência sexual. Ela não era uma coisa normal. Quando eu falo assim, né, na questão de mães pra conversar, cara, leva na tua gineco, leva a tua filha, conversa, explica, fala, pergunta, vê se dá pra tomar o anticoncepcional. Vamos botar uma venda nos olhos, porque a gente também não é idiota. Porque tem muita mãe, muita mulher que acha que a filha é uma santa, que não tem perguntas, que desinformada mesmo. Que não vai fazer nada nunca, que vai viver numa bolha ali. E assim, quanto mais informação, melhor. Eu e a minha mãe, a gente sempre conversou muito. Então, assim, eu nunca menti pra minha mãe. E a gente tem essa confiança até hoje. Nunca tive problema de contar nada pra minha mãe. Antes de menstruar, ela foi lá, me disse certinho o que ia acontecer e tudo. Menstruação nunca foi um bicho de 7 cabeças pra mim. Porque justamente eu fui preparada pra isso, né? Tem às vezes eu indico às pacientes que têm filha, assim, que tá pertinho de menstruar. Vai no mercado, ensina sobre absorvente. Faz uma... Exatamente. Faz uma necessairezinha pra ela montar, pra levar pra escola. Porque o maior medo da menina é menstruar na escola. E aí? E aí faz uma necessaire. E é desesperador. Com certeza. Todos nós passamos por isso, né? Quer dizer, isso é igual ao consórcio. Mais cedo ou mais tarde será contemplado. A mulher não tem pra onde correr. Ela vai acontecer. E tá acontecendo cada vez mais cedo. Mais precoce. Isso. E aí... Ainda bem que hoje também as escolas já estão muito mais preparadas para isso, né? Em termos da equipe, né? De professores. Sim. Porque antigamente nem isso a gente tinha, né? Então, assim, a gente hoje realmente tem uma condição muito melhor de acessibilidade, de informação mesmo, que favorece, né? Mas você falou essa história do supermercado, e eu achei muito engraçado. Me lembrei, inclusive, de uma cena de um compadre meu, que a esposa dele, recém-casados na época, e ela pediu pra ele passar na farmácia, no supermercado, enfim, e comprar absorvente pra ela. E aí ele chegou lá e ele disse: só um corredor cheio. Que é que eu vou levar? Ele ligou de vídeo pra ela e começou. Ele disse: não. Aí ela falou, mas ele disse: é tudo igual. Leia, não é igual. Suave, com abas, noturno, maior, toque seco. Nossa, insuportável. Horrível. Não sei como é que alguém consegue. Não, mas tem, por exemplo, assim, a pessoa que tem a temperatura muito alta, também, o toque seco é melhor pra não dar bactéria, né?
Então, assim, por isso que tem também essas opções. Eu, por exemplo, não suportava aba. Eu, deixava... A mulher, né, comprava absorvente como de caixa. As meninas amam aba. Então, quando eu ia usar... Tirava a abinha. Ai, não gosto. Eu não suportava. E é assim, cada mulher tem o seu... tá tudo bem, né? De jeito de... E o absorvente veio nesse sentido, né? Você tem que entender todas essas necessidades. E aí entra de novo na pausa. Tipo, por exemplo, absorvente interno, coletor menstrual, né? E aí, muita mulher não usa porque sente dor. Ou então que acha, vou perder lá dentro. Colocar no lugar errado. Ou, vou perder lá dentro. Gente, o tal do coletor, eu não me adaptei. Eu tentei, mas... Eu tentar, porque... Eu acho interessante o coletor. Se tem mulher que tá espirrando, fazendo xixi, esse coletor fica... Não vai resolver o problema do mesmo jeito, tá, gente? Desculpa. De novo, a explicação é muito absurda. Mas tá certo. Mas, assim, a história do coletor, eu acho que, assim, provavelmente, assim, eu acredito que, pelo que eu converso com as amigas também, uma dificuldade mais geral, no final das contas, também não só sobre a questão da quantidade da menstruação, obviamente, que que é um intenso, né? Sim. Vai fazer diferença, mas é realmente um incômodo, por mais que você tente modelar ele do jeito que diz, trazer ele pra dentro, pra tentar diminuir, pra encaixar, não sei o que, traz, volta, não sei o que, parece que nunca aquele negócio tá no lugar certo, fica encaixado, e aí você acaba botando o absorvente por fora de qualquer forma, porque você acha que vai vazar. Aí eu falei assim, eu tentei, gente, juro que eu tentei, mas não eu fico pensando como eu vou pendurar isso no varal aonde? Você não põe no varal, amiga. Menos. Gente. Eu tenho que secar esse negócio. Não se seca no varal, pelo contrário. Você só espreguiça com água quente e guarda. Ele tem uns que Menina, você não põe nada dentro da panela, meu Deus do céu. Gente, olha, não escutem a Lara hoje, porque senão vai ser desinfetado. É a quinta série que habita em mim hoje. Tá acionada. De preferência, você separa uma outra, vamos dizer, vou chamar de vasilha, que seria algo plástico, vamos dizer, que você vai colocar seu coletor dentro. Então você vai vir com a água fervente e colocar dentro dele, derramar. Então você vai fazer isso tipo umas 2, 3 vezes pra você fazer essa higienização. E na sequência você vai pegar um pano limpo e secar, que não seja um pano que deixa algodão. Olha as baleiras, gente. O absorvente é mais prático. Mas aí é que tá. É porque assim, tem um viés muito legal que seria não ter essa geração toda de resíduo. Verdade. Né? Então, assim, tudo tem um lado positivo. A questão realmente que foi inclusive a pegada que me estimulou a comprar e tudo, mas eu realmente não me adaptei e eu optei por não usar. Que nem eu falo assim, eu não sei, né? Porque eu não sei, nunca peguei na mão, não sei que material que é, mas também... É tipo um silicone. Mas ele também não vai ser forever, numa hora você vai ter que jogar esse trem fora. Sim. Também, né? Mas dura muito mais, né? Porque você pensa assim, quantos absorventes você usa por mês? Se você, numa menstruação normal, se uma mulher fica menstruada, vamos fazer uma conta? 5 dias. 5 dias. 5 dias, né? Se você troca de... Tem que trocar de absorvente o convencional é de 4 em 4 horas, exato, né? Aí... Que é o que recomenda, né? Isso. 4 vezes 8, 30... Meu Deus do céu, agora eu sou péssima de matemática. Eu tô pensando que eu tô dormindo nesse horário, só troco de... Não, gente, a quantidade... Vamos falar que... Né, porque assim... Vamos falar pelo menos a grosso modo, né, gente? Durante a noite você não necessariamente vai trocar. Que você vai botar você vai ficar, vamos dizer que você vai ficar 6 horas com um, vai ficar 1. Durante o dia, 4, 8... Eu acho que é uma média de 5 absorventes por 5, eu ia falar isso também. Então 5 vezes 5, 25. 25 por mês. Uma mulher. 25 por mês vezes 12 dá 300 unidades por ano. Por mulher. Por mulher. Dividido que o pacote. Aquele pacote tem um pacote que vem com 12, tem um pacote maior que vem com 24. Então, se a gente disser que vem só o de 12, são 25 pacotes por ano. Então, assim, a quantidade de resíduos que você só com o absorvente gerou é muito grande. Para uma população de quantos mil habitantes em Balsas. Então, assim, quantos quilos está de resíduo? É muito. Então, assim, até para quem conseguir tentar, testar, se adaptar melhor ainda, é uma coisa que é legal. Mas realmente vai ser mulher para mulher. E essa questão do absorvente, eu até postei no meu Instagram esses dias, que agora tem um absorvente específico para escapes de xixi.
E aí, digamos, essa mulher usa pra menstruar e ela pede xixi, ela usa pra perder. Ou seja, ela usa 30 dias. Sempre, né? E aí, imagina, além de todo o lixo, imagina o custo. Sim. Porque um absorvente não é barato. Não. E assim, eu fico imaginando também a questão do esquentar. Como diz o pessoal, a cintura, não deixar. Porque esse coletor, né, de ciclo menstrual, além de você saber colocar, ter a paciência, ter um fluxo light, não era o meu caso. Sim. Então, assim, você tem que ter, na minha opinião, também um baita de um assoalho pélvico, porque você tem que ter essa contração para segurá-lo. Sim, e também ter ele funcional para você conseguir inserir, ter um autoconhecimento ali para você saber, tá posicionado, não tá, né? Colocar na posição correta. E aí, digamos, né? Voltando a essa história do absorvente. Aí a pessoa usa absorvente para escape de xixi há 2, 3 anos. E aí ela não busca ajuda. Não, porque o absorvente tá me ajudando. Não tô passando vergonha. E aí vai procurar uma ajuda, um tratamento com a fisioterapia pélvica e acha caro. Aí eu coloco na mesa dela. E aí, mas se você for fazer as contas de quantos absorventes você usou nesse tempo, de quantas coisas você deixou de fazer por conta da perda de xixi. Exato. Como você se sentiu? Porque a mulher que perde xixi, ela começa a questionar a sua autoestima, começa a perder xixi durante a relação com o esposo. E aí o esposo, eu não ligo, mas você tá perdendo xixi durante a relação, você começa a se questionar. E aí, né? E aí vem pro tratamento, às vezes acha caro. Gente, não é caro. E assim, qualidade de vida é uma mudança, assim. Eu tenho uma paciente que ela mora na fazenda, assim, num sertão. E aí ela vem, ela começou a perder xixi, principalmente na relação, e ela conversou com o esposo apoiou o tratamento, trouxe ela pra avaliação e falou, não, vamos tratar. Aí ela vinha uma vez por semana, fazia uma viagem pra fazer o tratamento. E assim, ela disse que ela recebeu alta tem 2 semanas. Ela disse assim, Bruna, você foi um anjo na minha vida, porque minha vida mudou da água pro vinho. Porque quando a gente começa o tratamento, a gente faz um diário miccional para entender como é que tá essa rotina diária de micção, que tem mulheres que fazem muito xixi ou fazem pouquíssimo, porque a quantidade ideal é de 6 a 8 vezes ao dia. E não levantar à noite para fazer xixi. Exato. De forma alguma. Se você tá levantando, alguma coisa tá errada. E a ingesta correta de água, porque tem mulher que bebe muita água e tem mulher que, porque perde, não bebe nada de água porque acha que vai tratar assim. E não, você bebendo água. Se eu não beber, eu não faço xixi, né? E você bebendo água, não, você vai perder o xixi. Porque o problema não tá na água, o problema tá no assoalho pélvico. E aí, depois de eu analisar 24 horas que ela faz esse diário, eu monto uma terapia comportamental, que a gente vai calcular corretamente a quantidade de água que ela tem que beber e a gente divide no dia. Digamos, você vai beber daquela quantidade, 2 litros, você vai beber 50% pela manhã em horários marcados. Nada de ficar de golinho. Você bebe um copão, a quantidade certinha, bebeu, pronto. Aí depois você vai ao banheiro, você vai ver que a sua bexiga vai funcionar numa rotina também. E aí assim a gente monta. Tem muitos alimentos que a gente pede pra paciente evitar, tipo café, pimenta. Falei-me. Alimentos com muito corante, adoçante, vinho. Aí, Diana, tá difícil a situação pra mim. Pimenta, vinho, café. Agora ela vai entrar no chimarrão. Chocolate eu não como. Chocolate. E aí, assim, a gente não pede pra paciente tirar, mas pelo menos reduzir. Evitar, né? Porque isso irrita. A gente tem um músculo ao redor da bexiga que se chama detrusor. E esse músculo, ele fica hiperativo com esses tipos de alimento. E aí, com aquele músculo hiperativo, qualquer coisinha, qualquer líquido que chega na bexiga, ele já quer, vou eliminar. Aí gira aquela urgência miccional, o tempo todo quer ir no banheiro. Então, quer dizer assim, imagina, você que mulher que tá ouvindo aí, tá meio surtada que nem eu, porque eu tô ingerindo um alimento, né? Então, vou dar o exemplo, eu tô ingerindo um chocolate, que elas falaram aqui, que você tá lá, feliz da vida, serotonina 1000, e aquele trem tá indo lá embaixo, falar pra tua bexiga, olha,
a gente não vai trabalhar legal juntos. Vamos trabalhar mais rápido. Então, assim, como tudo, né? Literalmente, como você falou no início, a saúde da mulher é um todo. Né? Apesar do pessoal falar assim, não, a espécie humana, ela na verdade, seriam 2 espécies humanas, né? Sim. Porque não tem nada parecido. A mulher é tudo. Homem, aí tem o quê? Não. Tem nada, um trem não liga o outro, não liga o outro, nada liga com nada. E tudo é simples. Tudo é mega, assim. Inclusive, quando você tem, eu não tive filhos homens, mas quando eu tenho amigas que tem, né? Aí faz cocô. E aquele desespero que eu tinha das minhas filhas não terem infecção urinária. Graças a Deus nunca tiveram. Eu tinha um desespero com isso. Mas aí todo mundo que tem criança, você sabe que quando tá com cocô mole, que você tá trocando de leite, tá fazendo introdução alimentar, aquilo vai vai tudo, né? Homem não, você botou debaixo da pia ali, pronto. Acabou. Então, é totalmente oposto. Exatamente. E aí a gente tem que lidar, né? E de fato olhar pra essa mulher como um todo, porque não adianta eu fortalecer um assoalho pélvico e ignorar. E a paciente aí, em contrapartida, tá lá tomando 30 copos de cafezinho por dia. Aí você tá enxugando o gelo, né? Limite é 30, então menos da limite é 30, então eu não cheguei nesse limite. A gente tá falando sobre isso, eu tava me lembrando, assim, é uma pessoa que a Lara também acompanha bastante, mais recentemente até inclusive por conta de um podcast que ela faz, né, mas assim, eu lembro que eu acredito que eu conheci a Kátia Damasceno, né, de redes sociais, tem provavelmente em torno de uns 20 anos atrás. Nossa, tudo isso. Ela tava no começo, ela tava bem no começo, e aí na época realmente ela tinha começado porque ela é fisioterapeuta de profissão, e aí ela foi se especializando em pélvica e depois trabalhando na questão do pompoarismo, né? E aí eu lembro que lá no começo, isso assim, por isso que eu falo que assim, nossa, isso acho que tem mais de 20 anos mesmo. Tem, eu acho que era na época da Maria Braga ainda na Record. E aí eu lembro que assim, era algo realmente muito novo, né? E assim, e naquela época, por causa inclusive do pompoarismo, eu acho que as pessoas acabavam associando um pouco mais com a questão sexual. Isso, né? E realmente tinha um pouco desse viés. E pode eu ter acredito também, né? E falar isso. Porque, na verdade, não é que não deva ter. A questão é que, pra às vezes a gente trazer essa paciente pra dentro do consultório, principalmente, a gente evita ele, porque ele não é a prioridade. Porque a gente tá falando de assoalho pélvico, a gente tá falando de uma questão muito mais de saúde do dia a dia, que aí é independente de sexualidade. Contudo, entretanto, todavia, a sexualidade não fica separada, ela vai andar junto, independente da mulher ser solteira ou casada. Exatamente. Né? É isso mesmo. Não anda separado, é uma coisa em conjunto, né? E é como fala, né? Exato. É como se fala. Por isso que aqui, ó, eu falo sempre, né, de repente, até pra quem tá nos ouvindo, assim, não achar que a gente tá desrespeitando a Bruna. Não. Mas é porque é um assunto que, se a gente não levar ele mais leve, já tem o tabu. Sim, ninguém fala sobre isso. Já tem aquela coisa. Ninguém tá falando palavrão. Exato. Não, nós não falamos nenhum palavrão. Eu vou ver se eu não lembrar. Não, a gente não falou nenhum palavrão. A gente tá falando de vulva, a gente tá falando dos nomes das partes. Assim como a gente fala do olho, da boca. Isso, gente, é assim, é o nome. Sim. Né? Então, assim. Claro, se você colocar na internet, vai ter um derivado. Vários sinônimos. Mas tá tudo bem também. Chama como você quiser, né? Não, e inclusive tem, né? Porque tem os nomes que cada um vai dar para suas peças de estimação e que tem muito regionalista. O máximo. Nós estávamos. A sommelier mostrando os vinhos pra gente. Gente, eu falo, quinta série que habita numa turma de mulher. Que tá tomando vinho inevitável. Aí ela falou: esse daqui que vocês estão provando agora, vocês vão sentir que ele tem um leve aroma de tabaco. Um olhou pra cara da tabaco, cigarro ou tabaco é aquela parte íntima que nós chamamos na nossa região. Acho que é do Nordeste, sabe o que eu falo, entendeu?
Mas, cara, e ela ficou assim... Só que se você não falar isso num programa, tá tudo bem, né? Agora fala isso ao vivo num programa que passa na rádio, que tem, né? Mas eu só falei do cigarro. Não, mas a gente... Sim, exatamente. Não, nós estamos falando da outra coisa porque é conhecido também regionalmente, gente. É uma expressão regional. E tá tudo bem. Eu acho engraçado que também cada mãe dá um nome pra dar filha, né? Perereca. Lava sua florzinha. Sua florzinha. É muito assim também, eu acho. Vai chamar de pintinho do menino? Uai, gente. E tá tudo bem. Vai chamar de que nome? Depois a psicóloga que resolve a situação. Cada um. Cada um com seus problemas. Não quero nem saber. Não, mas assim, é bom descontrair, justamente porque a mulher perceba, converse com a filha. Outra coisa, gente. Não, eu tô falando da questão do exercício, sim, né? Sim. E que o parceiro dela, de repente, ela tá passando por essa situação, ele percebeu, ele não tem coragem de falar pra ela, e ela tá sofrendo, cara, porque é um sofrimento. É, demais. Psicologicamente falando, isso deve deixar você muito mal. Muito, muito, muito. Porque você começa já, que nem eu falo, já entra no 50 mais, que já você acha que você já tá descendo ladeira. E aí acontece uma situação dessa, eu tô falando 50 mais, mas pelo que a doutora Bruna tá falando, tem meninas jovens com essa situação. Então, de repente o marido percebeu e eles não, apesar, né, de ter relações íntimas, não tem esse diálogo tão íntimo. Não tem, porque assim, intimidade é diferente, exatamente. Tem gente que dorme na mesma cama, tem relação, mas não tem a intimidade de você conversar, de olha, eu tô vendo isso tá acontecendo, vamos juntos resolver. E graças a Deus, eu acho muito legal, tem muitos maridos parceiros. E assim, quando eles descobrem o poder da fisioterapia pélvica, vai, minha filha, vá pra fisioterapia. É o melhor dinheiro que você vai investir. Vá pra sua fisioterapia. Porque tem muito. E vai ver o resultado. Exatamente. Ele vai, não necessariamente vai ver, mas vai sentir. Vai, exatamente. Porque eu tenho uma paciente específica, ela tem uma idade, 30 anos, e ela tá. Você é uma criança, na minha opinião. Tá querendo engravidar, não consegue ter relação com penetração, porque. Dor, vaginismo, não entra de forma alguma. E ela tá fazendo tratamento comigo. E aí o parceiro super entrou junto. Porque assim, o tratamento, ele é em casa também, sabe? A gente faz o tratamento lá no consultório. E assim, o tratamento pra vaginismo, quem tá assistindo não acha que é algo assim, de fato, meu Deus, ela vai ter um orgasmo lá na minha sala. Não. A gente começa igual a fisioterapia convencional. Aos poucos, movimento. A gente faz mobilidade, alongamento. Aí a gente começa a desensibilizar aquela região. Eu tenho um aparelho que é como se fosse um vibrador, só que é um vibrador terapêutico. Sabe aquelas pistolas de massagem aqui? Então a gente usa na região pra desensibilizar. Vai fazendo massagem, acha um pontinho de tensão, faz ali o movimento, massageia aquela região. E aí assim vai. E a paciente, de sessão por sessão, ela vai vendo a evolução. E eu levo isso de tarefa pra casa, pra o esposo, ela se conhecerem, gerarem uma intimidade, resolvendo um problema e, de fato, gerando uma intimidade, conversarem sobre aquilo. Essa paciente específica, no meu consultório, eu me preocupo muito com o ambiente, né? Aí no meu consultório eu desligo, eu tenho 3 spots, né? Aí eu desligo uns, fica com aquela luz baixa. Eu tenho a televisão lá no meu consultório, eu coloco um vídeo de paisagem com a musiquinha, um cheirinho, e a gente vai fazendo. Ela disse que em casa ela faz do mesmo jeito, certinho. Pra estimular, né? Pra estimular. E aí ela já tem, ela tá na 6ª sessão e ela já tá assim: Bruna, você salvou minha vida. Olha só. E isso que você tá falando, que é assim, gente, quando a gente tá falando sobre essas coisas e assim, fala de fisioterapia, é realmente um processo de aprendizado, onde a mulher vai aprender exercícios que ela vai poder levar pra vida inteira se ela quiser. Porque ela precisa repetir isso não só lá no consultório, né? É igual academia, gente. Não é, você não vai fazer ali, tipo, 10 sessões. Tchau, obrigada. Aí, você vai ficar bem por um tempo. Mas se eu não cuidar, pode voltar. É igual academia. Se eu vou na academia 10 dias e paro. Não. Seria ótimo se fosse assim, né? Eu queria a pílula da academia, inclusive.
Osmose. Eu só queria ter sentado lá de alguém. Me passa um pouquinho. E a fisioterapia é assim também. Você muda pro resto da vida e tem que ter aquele cuidado, aquele autoconhecimento. E muita gente tem dúvida de como é a avaliação, né? Fica com medo. Como é que vai ser, né? Vergonha. A paciente chega no consultório, a gente conversa de uma forma tranquila, eu vou perguntando de cada área, e aí se ela topar, porque às vezes tem paciente que não gosta da parte de avaliação do assoalho, né? Assim, tem fisioterapeutas que tratam assoalho pélvico sem avaliar assoalho pélvico. Isso eu já acho errado. Por exemplo, profissionais da área do Pilates que vendem que estão tratando incontinência urinária no Pilates porque pede para paciente contrair e relaxar, mas não avaliou. Como é que eu sei que essa paciente está de fato contraindo e relaxando esse assoalho pélvico? Se eu não avaliei, né? E aí porque eu já vi alguns vídeos e aí quer dizer, não o vídeo totalmente, mas assim, claramente é como se fosse uma consulta ginecológica. De fato. Né? Pra comparar, para as mulheres entenderem. Pra ela saber o que é fisioterapia pélvica. Porque às vezes as pessoas vendem, até na internet. Já viram aqueles vídeos? Contrai no ritmo da música. Vai. Solta. Como é que você sabe que a pessoa tá contraindo? Será que ela não tá contraindo glúteo? Exato. Você vai ver, a paciente tá... Gente, contrai do nada. A parte de contrair lá embaixo. E você contrai lá embaixo e percebe que você tá contraindo. É lá dentro. Eu posso estar contraindo que vocês não estão nem percebendo. Eu tô contraindo agora. Olha aí. E aí você vai ver no vídeo. Mas nem todo mundo consegue. Vai ver no vídeo a mulher tá... Mas não precisa nada disso. Pra você ver, né? Existem alguns médicos ginecologistas que já pedem pra você fazer, né, contrair. Isso. Pra ele sentir como é que tá. E é assim a avaliação. E então, assim, eu agradeço os meus 2 ginecologistas de Goiânia daqui, que já me acompanham há muito tempo, que sempre fazem isso. Isso é muito Vou contrair pra ver como é que tá. Pra ver como é que tá a força, né? A musculatura. A integridade da musculatura. Então, assim, é bem interessante. Com força, né? Porque muitas vezes é capaz de repente, a pessoa ir na ginecologista que nunca foi, ela pedir e falar, pô, o que é isso? E muitas mulheres chegam no consultório e elas não sabem. Na hora da avaliação, eu tenho que ensinar. Olha, sente meu dedo? Eu sempre coloco só a pontinha do meu dedo, bem tranquilo. Vamos lá. Puxa meu dedo pra dentro e pra cima, como se fosse sugar meu dedo lá pra dentro. E tem muitas mulheres que não sabem. Mas aí até eu vou com um comando verbal. Tem mulher que de uma forma, eu falo de uma forma, ela não entende, vou pra outra forma, a gente vai testando até essa mulher entender. Quando ela dá aquela primeira contração, aprendi. Aí pronto, é incrível. Aprendi a contrair. E aí, às vezes, a paciente dá avaliação pro primeiro atendimento, ela já relata uma melhora. Só pelo fato dela ter percebido como é que contrai. Assim, fantástico. Vamos fazer perguntas assim que aparecem na cabeça da gente. Porque, como a Diana fala, a gente vê essas coisas. Isso, a gente, na época, gente, quem é da minha faixa etária, da época da revista Cosmopolita, revista Nova, revista Boa Forma e assim vai. Sim. E o que se falava de alguma coisa nesse sentido de fortalecimento, Diana lembrou bem da Kátia Damasceno, porque ela foi assim, hoje ela foi a precursora de ter coragem de ir pra televisão falar isso. Fala bem simples, que eu acho que tem que ser mesmo. E o podcast da DR Boa traz exatamente essa questão, né? Se vendeu muito na época peso, bolinhas. Sim. Né? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. A questão do próprio pompoarismo, né? Mas eu lembro dos pezinhos e das bolinhas. Dos trocinhos, né? Mas são as bolinhas de Benoit e os cones vaginais, que a gente utiliza tudo na fisioterapia pélvica também. Então, não é uma coisa que quem usou fez besteira. Não. Mas assim... A questão é como usou. A questão é como usou. Porque às vezes a pessoa vem de um curso na internet... E aí ela não sabe, não te avaliou. E aí não sabe como é que você tá usando. E aí imagina. Logo 20 quilos. Pois é, coloca um cone, uma bolinha de Benoit, não sabe contrair e às vezes
Porque tudo a gente fala de força, mas às vezes o que a mulher tá precisando não é força. Às vezes ela tá precisando de um alongamento, ela tá precisando de uma coordenação. Então tudo isso a gente avalia. Porque tudo a gente só remete à força, força. Sim. Digamos, uma paciente que não consegue ter penetração, ela tem uma força absurda. Porque tá fechado ali. E aí como é que eu vou ficar pedindo pra ela contrair? Vai tensionar ainda mais. Sim. Então assim, tem que ser algo específico, especializado, né? Personalizado. E a gente utiliza assim os cones. Os cones são pezinhos, né? A gente começa de pouquinho e aí vai evoluindo. Normalmente eu uso mais no, assim, da metade pro final do tratamento, quando a paciente já sabe contrair, coloca o pezinho, ela levanta, caminha com o pezinho segurando, faz agachamento, senta, levanta, sobe escada, tudo com o pezinho ali pra fortalecer. Lá no consultório eu tenho a televisão assim em cima da maca, e a gente tem uma tecnologia que é nova e só tem lá na Medical, que é um biofeedback eletromiográfico. Você coloca uma sonda no canal, uma sonda bem pequenininha, e ela vai captar essa contração e jogar pra TV. Uau! Aí sempre que você contrai, ele faz aquela curva, né? E aí, além da paciente estar vendo, a gente consegue tratar de forma lúdica. Tem os jogos, a gente tem os joguinhos. Quem me segue no Instagram acho que já viu o aviãozinho subindo, descendo, e aí é igual o Super Mario. E a gente monta atividades. Digamos, a paciente tem que pular 2, aí ela contrai um pouquinho, mais um pouquinho e relaxa. E a gente vai aperta assim. Um pouco, aperta mais, aperta mais, Isso, aperta mais. Digamos, se a paciente precisa de coordenação, a gente vai assim, aperta um pouquinho, mais um pouquinho, tudo, relaxa. Se a paciente precisa de resistência, contrai, mantém, relaxa. Tem paciente que tem problema com relaxamento. Quando você vai ver, ela contrai perfeito, mas na hora do relaxamento, o relaxamento tá assim, ó. Vamos lá, vamos tentar relaxar. Uma paciente com assoalho pélvico hiperativo, que também existe. E aí, assim, cada paciente tem o seu caso e a gente precisa de um tratamento totalmente personalizado. E é muito legal. E a gente varia com atividades. A gente não faz o treino do assoalho só lá deitadinha na cama. A gente vai caminhando, agachando, vai fazendo atividades associadas. Joga a bola e contrai. Aperta a bola entre as pernas, abre o TheraBand e contrai. Então a gente vai dando comandos. Porque essa mulher tem que automatizar a contração. Não é pra ser uma coisa engessada. Contrai. Não. Tem que ser algo pro dia a dia dela. Tô aqui lavando louça, caiu uma coisa no chão, contrair pra pegar. Então tem que ser algo assim dinâmico. Ela ficar atenta, né, e prestar atenção. Porque aí até me lembra, você falou agora de contração, é aquela história, né? Eu vou pegar alguma coisa, tipo um peso a mais, alguma coisa. Qual é a posição que eu tenho que eu tenho que agachar, manter postura pra eu pegar essa coisa e evitar que eu tenha uma lesão nas costas, por exemplo, né? Então é algo que aí assim, é mais uma coisa, né? Um ponto de atenção e a gente ouve muito falar. Eu falo, eu sou muito de conversar e trabalho com questão voluntariado. Muitas vezes você ouve até de amigas, eu tô com uma dorzinha, parece assim, um incômodo, um peso bem no pé da minha vulva, lá naquela coisa assim, que tá, sabe aquela coisa que nem você falou da tensão, mas na parte externa. Isso também é falta de repente ter esses alongamentos, ou tá vindo um peso muito grande em cima, né? A forma de sentar, como você falou antes, a questão de cruzar as pernas. Eu tô há um tempo já me policiando com essa questão de cruzar as pernas, né? Mas também pela circulação, pela questão de ficar só uma coluna. Então, e sentar de forma correta. Mas aí, já aproveitando esse negócio de sentar de forma correta, a gente já senta na cadeira, viu, gente? A gente sabe também quando, principalmente a mulher, eu vou num banheiro que não é o meu, no banheiro público,
num banheiro que... Gente, pelo amor de Deus, gente, só falar pra vocês, qualquer um sobe não, que eu já vi tanta merda com... Tem gente que quebra o vaso, né? É porque sobe. Eu fico assim, gente, como é que a pessoa faz isso? Eu já vi cortes, assim, vídeos de cortes. E uma louça, então o corte é muito profundo. Então não subam. Cerâmica, né? Mas a questão de não querer encostar. Né? Eu tô falando por mim. Sim. Tenho horror. Eu também tenho. Então, assim, eu sei que não é legal a posição que muitas vezes a gente fica pra usar esse banheiro. Sim. Que você tem que ter o teu corpo. É um agachado, não agachado. Mas segurando e ao mesmo tempo pra soltando. você botar o pino de centro, né? Você tem que sentar. Esse movimento. Nisso eu já gastei 15 tubos de álcool passando em tudo. Você não ri não, que o trem é feio, meu pai. Eu tô me imaginando então, assim, eu sei que aquela posição... Limpo antes e depois que eu fiz a história. Hoje, em alguns lugares, tem aquele gel, tem o plásticozinho que roda. O mundo ideal, né? Eu tenho, gente, ó, na farmácia, você acha protetor. Um protetor que veste, né? Chama protetor de assento. Protetor de assento. Eu não saio sem ele na minha bolsa também das meninas. Então, assim, não é a forma correta. Não. Mas tem aquela questão, você tem uma filha pequena, um adolescente, você também não vai querer que ela encoste. Você não sabe como é que tá, né? Porque justamente o que eu quero dizer é o seguinte, que até pra você fazer xixi, né, fazer o número 2, você tem que estar numa postura porque o teu intestino fique, a tua bexiga também, não é assim que funciona. Isso, porque a gente acha que o intestino ele desce de forma retinha, né? E não é, ele faz uma curvinha ali, ele chega ali por trás do canal vaginal e faz. E aquela curvinha ela é específica justamente pra gente também não ter uma incontinência fecal, porque existe também, né? Perda de fezes, né? E de flatos, existe. A fisioterapia pélvica também trata isso. E aí, quando a gente senta nessa posição, que na verdade o ideal era cócoras, né? Que a gente foi. Pois eu não sei, né? Depois a gente fala sobre isso. Cócoras é a posição que mais relaxa. Inventou esse vaso sanitário do jeito que ele é hoje. Porque o ideal, na verdade, é o vaso sanitário, você coloca um banquinho pra você simular a cócoras. Porque é a forma que o canal vaginal. O assoalho pélvico relaxa melhor e o reto ali consegue defecar, exatamente. E aí, quando a gente fica nessa posição de ônibus e tudo, vai gerando uma tensão. E pode perceber, quando a gente vai fazer xixi assim, a gente não faz tudo. Não esvazia. Logo em seguida já tem de novo. Por quê? Porque você prende e salta, né? Eu falo por mim, eu não sei, mas assim o músculo ficou tenso e aí ele tá... Porque a uretra... Imagina, o canal vaginal tá aqui, a uretra passa aqui, né? E o canal vaginal... O assoalho pélvico e a uretra passa por aqui. Então, imagina, o assoalho pélvico tá ali o tempo todo cortando. Tanto que tem gente, tem profissional... Não sei se é profissional... Não posso falar se é profissional, porque ensina a treinar assoalho pélvico cortando o xixi. Gente, isso é um crime. Não façam isso. Na internet tem muito isso. E não é. Porque o seu corpo não consegue entender. E aí, é pra fazer xixi ou não é pra fazer? Loucura, né? Aí daqui a uns dias você tá com incontinência e não sabe nem o porquê. Porque aí, de novo, nós estamos falando de dois canais completamente diferentes. A gente tá falando de uma coisa é o assoalho pélvico, mas nós estamos falando do xixi que tá num canal e a gente tá falando desses exercícios que acabam sendo muito mais no canal vaginal. Então, a gente tá falando de duas situações. Então, na hora que eu falo, corta o xixi e volta, quer dizer, peraí, o que eu faço? Né? Quando você porque eu falo isso porque eu faço, já fiz várias vezes, vou assim, como diz a história, enquanto eu puder, enquanto eu conseguir, acabo fazendo muito isso mesmo, de travar, e aí eu já percebi exatamente isso, quer dizer, solta, não solta tudo, daqui a, né, mas ok, tá bom. É porque assim, o assoalho pélvico, ele é um conjunto de músculos e em volta da nossa bexiga a gente tem o detrusor, que é um músculo. Quando a gente tá enchendo a bexiga, o detrusor ele tem que ficar quietinho, porque tá armazenando a bexiga, e o assoalho pélvico tem que ficar contraído, porque o detrusor tem que estar quietinho pra bexiga encher e o assoalho pélvico contraído pro xixi ficar armazenado e não sair. Esse é um primeiro movimento de
continência, de segurar. Quando eu decido, chega um estímulo lá da minha bexiga, ó, a bexiga encheu, vamos fazer xixi. Aí eu faço o contrário. Eu tenho que relaxar o assoalho pélvico tem que ficar paradinho, quietinho, e o detrusor começa a ativar, porque ele tem que fazer esse movimento de espremer a bexiga pro xixi sair. Só que aí quando isso tá... a função não tá da forma correta, às vezes enquanto tá enchendo a bexiga, o músculo detrusor tá lá trabalhando, que não é pra isso. Ou às vezes quando eu tô urinando, o assoalho pélvico tá ali, ó, contraindo e bloqueando, que não é pra acontecer, é pra ele relaxar. Então até isso a gente tem que trabalhar na fisioterapia. Você falando dessa questão, né, de segurar o xixi e travar, e aí vem também na cabeça algumas mulheres, volto a dizer, né, a gente é mulher, a gente conversa. Sim, sim. Que não tem coragem de fazer, por exemplo, tem aqueles banheiros que tem a parede meio assim, não faz todo o xixi ou fica segurando porque não quer que a outra escute o barulho. Hello, todo mundo faz xixi, galera, só pra avisar pra vocês. Tem muito tabu, o xixi principalmente, né? Isso, né? É muito tabu, assim. Muito... Não, mas eu imagino como ela deve ficar nessa também, contraindo pra que a outra pessoa não... E aí fica um pouquinho de xixi na uretra. Aí se isso acontece uma vez, tipo assim, por exemplo, eu viajei eventualmente, aí tudo bem. Agora, se isso é sempre... Isso vai gerando, por exemplo, uma infecção urinária. Imagina porque quem trabalha, às vezes a pessoa trabalha numa empresa e aí, quer dizer, é banheiro coletivo. Sim. E aí tem uma situação dessa, quer dizer... Chato. Bota um som bem alto no seu celular. E sobre não sentar, né? Eu sempre aconselho levar um álcoolzinho e aí limpa ali. Eu sei que às vezes não tem como, mas é o ideal, né? Eu lembro que eu sigo também uma pessoa numa rede que ela fala muito sobre desmistificar questões, né? E ela fala sobre esse exemplo, ela já fez, que ela até fala essa questão do banheiro, porque ela fala, o que tá em contato quando você senta no vaso é a pele. Exatamente. Agora, peraí, você está com uma micose, você está com um corte na pele, aí sim, você vai evitar porque você vai ter contato. Sim. Do contrário, uma higienização simples já resolve. Exatamente. Né? Então, assim, essas coisas, aí tem muita coisa que tá aqui, né? Sim. Quer dizer, eu não aceito, eu não faço. Né? E a gente vê muita gente que é mais desinibida mesmo, que é mais tranquila e tudo. E tá tudo eu acho até legal a pessoa que tem assim. Mas se eu faço isso, eu vou ter que jogar muito álcool na minha perna. Sim, pois é, mas é porque tu é surtada, amiga. Eu sou. Vamos falar assim, né? Bem em português. Não, eu falo pra você, gente. Eu vejo aquelas crianças lambendo o corrimão, fosse filho meu, eu jogava fora. Entendeu? É sobre isso. Ela é exagerada. Ela é exagerada. É só uma questão assim de... Não, mas de fato, eu também em banheiro, assim, acho que meio... Mas é aquela coisa do evitar, realmente. É o cuidado, tudo mais. Vamos ver, isso tudo bem. Agora... recorrente. Claro, né? Tipo assim, no trabalho, aí eu acho complicado. Não, porque todo dia sempre. Uma outra coisa que, e aí assim, até com causa própria, é que também acaba interferindo na questão da mulher em relação a essa questão da urina e tudo, são a questão dos miomas também, né? Sim. Porque a presença do mioma acaba diminuindo o espaço também da bexiga, pressionando. A posição do mioma também. Às vezes pressiona a uretra, por exemplo. Foi assim que eu descobri. Porque eu nunca fui de ir ao banheiro à noite e comecei a acordar à noite pra ir ao banheiro. Porque eu diminuí a frequência. Então, aí eu digo, não, mas peraí, minha bexiga tá menor? O que tá acontecendo? Você aumentou a frequência urinária, né? Mas diminuiu a capacidade de armazenamento, né? É porque como eu diminuí o tamanho, aí eu falei, mas tá errado, eu nunca fui de levantar à noite. Aí eu fui tentar não levantar. Aí eu comecei a sentir dor. Então, quer dizer,
eu não queria levantar, mas eu me obrigava a levantar. Então, assim, eu acredito que também, só pra deixar de alerta, né, pras mulheres, porque às vezes você tá com isso e você fala assim, mas eu tô com um problema. Às vezes nem é o problema que você tá imaginando, né? Sim. Então, assim, o quanto isso muda a nossa vida, né? Com certeza. O conhecimento liberta. E ficar, você se conhecer. É. O teu corpo, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, né? Você saber que de repente você olhou pro teu seio, mas esse bico tá diferente. Gente, porque não é só a questão também de você passar e sentir algum toque. O bico do peito, se ele também estiver de forma estranha, é bom procurar, né? Sensibilidade. Então, assim, dor na região íntima, na relação, vai procurar. Tá fazendo xixi, como a doutora Bruna falou, assim, ela explicou o que é incontinência, então não é você não segurar o xixi, não, é gotinha. Então, começou com uma gotinha, vá tratar pra não ficar pior. Pra prevenir. Porque literalmente, a tua vida vai ser complicada, porque você tem viajar de ônibus, viajar de avião, viajar de carro, né? Muito tempo sentada. Ele tá com esses fantasmas de vez em quando. E aí, procura. Sim. Né? Procura tratamento, procura falar com o teu médico, marca uma consulta, vê como é que tá. E se você também não tem, vai ver como é que tá. A história do preventivo anual, gente, pelo menos uma vez por ano. Não, eu só assim, se você não sabe se o teu assoalho pélvico ele tá da forma que ele tem que ser, faça uma consulta por ano para você já prevenir um monte de coisa. É isso mesmo. Não é só para quem, não, mas eu não tenho, eu não vou. Vai, de repente você acha que você não tem porque os sintomas não começaram ainda a aparecer. Exatamente. Tudo que se trata de saúde é melhor a gente prevenir. Porque quando a doença ou algo já está instalado, é mais complicado de tratar, né? E assim, assoalho pélvico é músculo, gente. Então é igual você ir pra academia tratar outro tipo de músculo. Você tem que fortalecer e manter aquilo ali. Sempre. Até porque a tendência natural é a gente diminuir a atividade, né? O tônus muscular. Exatamente. Doutora, sobre tudo que nós conversamos aqui hoje, que a gente conversou, a gente foi, voltou. Sim. O que nós não falamos e que nós deveríamos ter falado, pontos que nós esquecemos, enfim, por favor, pra gente ir se encaminhando aqui pro encerramento, porque esse é daqueles assuntos que a gente realmente se empolga, né? Empolga e tem, né? Porque é do nosso dia a dia, da nossa realidade, mas que tá aqui pela própria limitação do tempo, mas que são pontos importantes que talvez a gente não tenha falado e que você queira considerar. Assim, a fisioterapia pélvica, além de tudo isso, a gente trabalha muito com gestante, né? É um público que eu sou apaixonada também. E é libertador pra gestante saber que ela pode viver a gestação sem dor. Sem dores, sem ficar a gestação inteira deitada, né? Com dor na lombar, sem ter relação porque dói, tudo isso. E a fisioterapia vem pra dar qualidade de vida pra essa gestante. Porque uma gestação de forma ativa é uma gestação saudável. A gente previne diabetes gestacional, né? A hipertensão, tudo isso a gente previne. E caso já esteja instalado, trata também. Tem esse mito de que fisioterapia pélvica é só pra gestante que quer ter o parto normal, parto vaginal, mas não. A fisioterapia é para todas as gestantes, porque elas têm que preparar o corpo dela não só pro parto, mas também pro pós-parto. Que todo mundo foca só no parto. Eu sempre falo para as pacientes: olha, o parto é muito importante, mas é um momento. O que fica é o que dá mais trabalho. E aí, aquela coisa, né? Pra você também depois, pós-parto, não ter a questão da bexiga solta, como se falava antigamente. Né? Então, tudo isso também faz parte. Porque a gente fortalece aquele assoalho pélvico, porque é comum ter incontinência urinária na gestação. Sim, por causa né? do peso também. Por causa do peso, porque como a relação do mioma, né? O bebê também tá ali pressionando. Mas assim, também não é normal. Na gestação também não é normal ter a perda de urina. Então a gente precisa tratar para que esse assoalho pélvico esteja forte, para segurar todos os sistemas e um bebê ainda.
Aí, galera, eu já falei que a gente não domina o mundo porque não tem tempo. Exatamente. Tem que escolher a cor do batom. Porque mulher é... E depois da gestação, de qualquer forma, né? Então, assim, a gente falou como você falou, e aí o pós é o resto da vida, né? Isso, exatamente. O pós-parto imediato também é muito importante, que eu, assim que a gestante tem bebê, eu já vou pra casa, assim que ela recebe alta, ou até no hospital, vou pra casa dela. Hoje em dia tá muito em alta o taping. Vocês já viram? Que é aqueles adesivos, né, que a gente coloca. Não se usa mais cinta, porque a cinta, ela deixa o músculo preguiçoso. Ela faz o trabalho do músculo e a gente não quer isso. A gente quer que o músculo reto abdominal volte para a posição, para não gerar a diástase no pós-parto. E aí o taping vem para dar essa sustentação para essa barriga, só que ele é uma fita elástica, então ela permite ali que o músculo trabalhe em conjunto. Tem resultados assim incríveis. De 7 dias a barriga desincha muito, porque ela também trabalha na drenagem linfática, tudo isso. Além do taping, eu sempre aplico laser na região de fissuras mamárias, na região de cicatriz de parto, se for cesárea, na cicatriz, e às vezes a paciente tem laceração no parto normal, né? E a gente aplica o laser também para melhorar essa cicatrização. E além de toda a demanda da amamentação, que é outro mundo ali, né? Que apesar de eu não ser uma consultora de amamentação, mas eu tenho domínio sobre, tenho cursos, a gente auxilia também. E eu sempre falo, eu sou fisioterapeuta, então se a paciente tá lá com uma dor aqui, porque tá segurando muito o bebê, tá com a dor, eu atendo também, faço todo um atendimento global. E aí eu me preocupo com essa mulher, né? Como eu comecei. Saúde, né? Saúde da mulher e foco na mulher. Esquece um pouquinho o bebê ali, deixa o bebê com a avó e vamos cuidar de você. Que legal. Isso é muito especial. Deus. Pelo menos, né, vamos falar assim, agora, né, no sentido da atualidade, a gente realmente tem essa infraestrutura em termos de equipamentos e materiais, e tem os profissionais, né, como a doutora Bruna, que fazem esse trabalho, né, que dão todo esse suporte, então é super importante. Doutora Bruna, olha, foi um prazer ter você aqui. Realmente, assim, era o que a gente queria, né, Lara? Assim, falar sobre esse assunto de forma aberta, de forma leve. Sim. Né? E que esperamos, né, que as pessoas tenham entendido isso dessa forma também, porque não é um bicho de 7 cabeças. A gente está aqui exatamente para levar um pouco mais de informação, levar um pouco mais de conhecimento, né? E não tem uma outra forma de fazer isso, não é dar nome aos bois, né? No caso, é isso mesmo. Então a gente quer te agradecer pela sua participação. Por favor, deixe suas redes sociais, endereço do local de trabalho, enfim, fica à vontade. Então assim, o prazer é todo meu. Eu fico muito feliz, um podcast feito por mulheres, né? E eu adoro conversar sobre isso. Eu acho que se a gente ficasse aqui, não ia ter hora pra acabar, porque é uma conversa de amigas. E é assim que eu lido com saúde da mulher. As pacientes viram minhas amigas, minhas confidentes. Muitas delas chegam com segredos que elas não contam pra ninguém, contam lá no consultório. E eu queria deixar um recado assim, que eu tô aqui por vocês, né? Eu amo cuidar de mulher, assim, eu amo ser esse suporte dessas mulheres. Eu atendo lá na Medical Balsas, na Clínica Medical, ali na Vila Militar, né? Também tô presente ali nas redes sociais, sempre falando um pouquinho, porque como a área de fisioterapia pélvica é nova, eu gosto muito de falar sobre nas redes sociais. Sempre que precisarem tirar dúvida, ficarem com algo, né, assim, um questionamento do próprio podcast, surgiu um sinal de alerta, pode me mandar mensagem. Meu Instagram é DRA, que é doutora.Vancher. Aí o Vancher é W-A-N. Fala direitinho, pessoal. Tem gente que você acha que uma hora dessa já tá lá com o Instagram ligado. DRA, BRU, né? Vancher. WANCHER.
NDSCHER. É difícil. Esse holandês aí. Eu não sei em duas. Mas, e lembrando que de qualquer forma, todas essas informações estão, né, na descrição aqui do vídeo, né? A doutora também vai estar como collab no nosso, né, nessa postagem pelo Instagram. Então, se você tá pelo Instagram, você já vai estar seguindo ela também. Se for lá pelo YouTube, mas também tá na descrição. No Spotify tá lá, tá na descrição. Então, não deixe de seguir a doutora Bruna, né? Acompanha o conteúdo dela, porque ela tá sempre lá gerando conteúdo, mais informações, né? Ah, quero tirar uma dúvida? Já sabe que ela deixou, né, os canais abertos, então isso é maravilhoso. Meu WhatsApp muito obrigado também. No Instagram, então eu sempre fico assim, gosto de ser bem aberta pra tirar dúvidas, pra ser esse canal de informação, porque às vezes a gente tem tanta informação errada no Google, você pesquisa uma coisa, meu Deus, já tô com câncer, né? Parindo. E aí, não é. E você às vezes precisa de alguém pra perguntar, né? E eu tô ali pra isso. Que bom. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que... Acho não, né, Lara? A gente sabe que Balsas ganha com isso, né? Porque é Balsas e região. A gente sabe que com certeza as suas pacientes não são só de Balsas, né? Então, assim, mas Balsas realmente, nós hoje, graças a Deus e graças aos profissionais que foram e que voltaram, assim como você e outros tantos que vieram para nossa cidade, estão fazendo com que a saúde da nossa cidade, da nossa região, fique cada dia vez melhor, né? Então, assim, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada mais uma vez. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, valeu. Acredito que a gente vai deixar mulherada atenta agora. E os homens também. Não, os homens também, mas a gente tem um monte de homens ouvindo, viu, mulherada? Cobrem dos seus maridos e os maridos ajudem suas mulheres. Sejam parceiros de verdade. É isso? Mais um Chama na Butina que chega ao fim. Acompanhe a gente nas redes sociais, @Rede Agro Mulher Mais, toda semana um novo programa. Tchau, tchau. Tchau. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Mardisa Valtra, representante Valtra, se destaca pelo atendimento ao cliente, oferecendo suporte técnico e consultoria para que os produtores escolham máquinas adequadas para suas operações. A Mardisa conta com peças e acessórios para atender a demanda do produtor rural. Casa Sertaneja. A Casa Sertaneja é um ótimo lugar para encontrar tudo o que você precisa para construir. Eles oferecem uma ampla variedade de materiais de construção, ferramentas e acessórios, além de atendimento especializado para ajudar em seu projeto. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A
A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.